Diagonal de um polígono. Diagonal é uma reta que a gente faz dentro da figura, ligando dois pontos que não são consecutivos, como esses aqui. Porque se eu ligar o ponto de A até B, eu vou ter um lado da figura, de B até C também. Agora, partindo do ponto A, eu consigo traçar de A até C, tá vendo? Aí eu tenho a formação de uma diagonal e de B até D, que eu tenho a formação de uma outra diagonal. A diagonal de B até D ou de D até B é a mesma, então a gente não conta como sendo duas. Com isso, a gente pode observar o seguinte: a figura original que a gente tinha tem 4 lados, a gente chama de N, a quantidade de lados que a figura possui, e o número de diagonais diferentes que a gente conseguiu traçar foram duas, essa e essa. Já num pentágono como este aqui, se eu partir do ponto A, as diagonais que eu consigo traçar são de A até B é lado, então não pode ser. De A até C, uma, e de A até D, mais uma. Duas por enquanto. Partindo do ponto B, eu posso ligar de B até C é lado, tá vendo? Não vale. De B até D, mais uma, e de B até E, mais outra. Então, ao todo, por enquanto, nós conseguimos encontrar 4. Partindo do ponto C, eu poderia ligar de C até A, mas já foi traçada aqui. Então, não vou contá-la novamente, porque tanto faz eu traçar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, que vai ficar a mesma reta. Então, eu consigo traçar diferente de C até E, tá vendo? Mais uma, que dão ao todo 5. Olha que bonito, formou uma estrela aqui dentro. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 diferentes. Então, a figura tem 5 lados. E o número de diagonais que a gente conseguiu traçar, diferentes, para não contar a mesma, são 5. Agora, no triângulo, se eu for unir de A até B para traçar uma diagonal, não é diagonal, gente, é lado, não pode. De A até C, também é lado. De C até B, de C até A, de B até A ou de B até C, a gente não tem diagonal, ou seja, quando a figura tem 3 lados, o n igual a 3, o número de diagonais é 0, porque se eu for ligar dois pontos consecutivos, eu não tenho diagonal, eu tenho lado. Então, para que a gente consiga determinar esses valores aqui, sem ficar fazendo desenho, existe uma formulazinha que é essa. Diagonal é igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Quando a gente substitui a letra n pela quantidade de lados que essa figura possui e faz as contas, o resultado é essa quantidade de diagonais. Quer ver? Então, diagonal é igual a 4 vezes, tá vendo? Substituir a letra n por 4, que multiplica 4 menos 3, dividido por 2. Sempre a multiplicação, sempre o parênteses a gente resolve primeiro. Então, vai ficar 4 vezes 1, que é o resultado dessa subtraçãozinha, dividido por 2. 4 vezes 1 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, se a figura tem o n igual a 4, o número de diagonais que a gente consegue traçar são 2. Deu certo, tá vendo? Agora, quando a figura tem o n igual a 5, ou seja, ela é um pentágono. Diagonal é igual a n vezes n menos 3, dividido por 2, certo? Então, o número de diagonais será 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. Faço parênteses primeiro, com isso a gente tem 5 vezes 2 dividido por 2, 5 vezes 2 é igual a 10, 10 dividido por 2, 5. Ah lá, encontramos o mesmo valor que está aqui. Quando a gente fez o traçado com as réguas, conseguimos 5 diagonais. Quando a gente fez o cálculo com a fórmula, conseguimos 5 diagonais. Agora, no caso do triângulo, se nós substituirmos nesta fórmula n vezes n menos 3, dividido por 2, por 3, a letra n por 3, porque essa figura tem 3 lados, o número de diagonais é 3 vezes 3 menos 3, dividido por 2. Parênteses primeiro, 3 vezes 0 dividido por 2.
0 dividido por 2 é igual a 0. Ou seja, se a figura tem 3 lados, ela não possui diagonal, tanto desenhando quanto calculando. Então, se o exercício, por exemplo, em algum momento pede, a gente tem um octógono. Octógono é uma figura que tem 8 lados. Se você quiser traçar o desenho dele, traçar diagonais, tudo bem. Mas vai ser um monte de traço, gente. Às vezes a gente acaba confundindo e não dá certo. Usa a fórmula. N vezes N menos 3 dividido por 2. Diagonal é igual a 8, que o octógono tem 8 lados. 8 menos 3 dividido por 2. Aí é só resolver essa continha que você vai conseguir determinar que ele possui 20 diagonais.